Olá, jovem internauta que nos acompanha pela internet. Estamos aqui com muita alegria neste programa Santos de Calça Jeans, porque é uma frase do nosso beato João Paulo II que nos convida a sermos santos na nossa realidade de vida, na nossa realidade de jovem. E hoje nós estamos com o tema Ano da Fé. Esse Ano da Fé foi proclamado pelo nosso Papa Bento XVI e começou agora, deu início agora no dia 11 de outubro, se estenderá até o dia 24 de novembro. E para debatermos sobre esse tema, eu trouxe alguns questionamentos e perguntas dos jovens da nossa Diocese de Santo Amaro. E a primeira pergunta, mas primeiramente eu gostaria de apresentar aqui a nossa Madre Maria José do Espírito Santo, nossa fundadora das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, que está aqui para responder também as perguntas que os jovens estão fazendo hoje sobre o Ano da Fé. E juntamente com a nossa Madre, nosso querido Frei Diego, neo-sacerdote do nosso Instituto também, para responder a sua pergunta. Então, a primeira pergunta sobre o Ano da Fé. Essa pergunta foi feita pela Karina Coelho, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, do setor Santo Amaro, da nossa Diocese. E ela pergunta o seguinte, Madre: o que levou o Papa Bento XVI a proclamar o Ano da Fé justamente neste ano de 2012 a 2013? Primeiramente, eu quero dizer que fico muito feliz de estar aqui e poder comunicar-me com você, jovem, porque você é a esperança do mundo e a esperança da igreja, mas já no hoje. Não é só daqui 20, 30 anos, né? Você hoje é aquele jovem que Deus pode contar com você. O Papa Bento XVI, ele, desde que ele tomou posse realmente como Papa, no dia já, ele mesmo fala da sua eleição, ele pensou neste contato conosco, como cristãos, para fazer a fé ser rejuvenescida no coração da humanidade, no coração dos cristãos. Então, ele disse na sua carta apostólica, Porta Fidei, o seguinte: a porta da fé que introduz na vida de comunhão com Deus e permite a entrada na sua igreja, ela está sempre aberta para todos nós. A porta da fé não se fecha. Porém, atravessar essa porta da fé implica embrenhar-se por um caminho que tem continuidade e não é um caminho que eu entro hoje, amanhã por qualquer motivo eu estou deixando. E essa porta se abre para nós com o nosso batismo. Todos nós fomos batizados e como cristãos, né? E nós vimos que o Papa teve essa intuição de lançar esse tema do Ano da Fé para fortalecer o sínodo sobre a nova evangelização, que aconteceu justamente no mês de outubro passado, agora, 2012, e do qual eu tive a alegria de participar em alguns momentos como ouvinte. E isso eu posso dizer que ali foi não só estudado, debatido e preparado um documento onde vai falar extensamente sobre essa fé. Era um projeto do Papa para fazer com que todo cristão possa, a cada dia, não é? Desde o princípio, como diz ele, fazer brilhar a fé no coração do cristão, evidenciar, tornar claro esse desejo de Deus que nós vivamos a fé. E o Papa teve uma lembrança no episódio muito conhecido e que foi também bastante estudado, o episódio da Samaritana, onde Jesus sentou à beira do poço e chegou aquela mulher para buscar água e ela, não é, cumprimentando ali Jesus, Jesus disse para ela, dá-me de beber. E ela ficou assustada,
porque justamente Jesus era de outra raça, não era um samaritano. E ela diz: como pedes a mim de beber, a mim que sou mulher samaritana? E Jesus vai fazendo aquele diálogo com ela, até chegar ao ponto de falar da água viva. Eu tenho uma água viva, não é? Quem beber dessa água jamais terá sede. Então é essa sede de Deus que Deus lança no nosso coração como uma semente. É essa sede que você pode encontrar e matar, jovem, nesse ano da fé. E nós devemos readquirir o gosto e nos alimentarmos da palavra de Deus, diz o Papa. Essa palavra que é transmitida fielmente pela igreja, não é? E o pão da vida, a Eucaristia. São dois pontos que o Papa deseja evidenciar nesse tempo: a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus e a Eucaristia, porque nós sabemos que esse resfriamento para com Jesus eucarístico é uma falta de fé. E ele mostra alguns objetivos. O primeiro, ilustrar a todos os fiéis a força e a beleza da fé. Reforçar na Assembleia do Sínodo, como eu disse, não é? O tema da nova evangelização. Ele idealizou também para que houvesse em toda a igreja uma autêntica e sincera profissão de fé, a partir desde Paulo VI, na sua carta também, não é? A Evangelii Nunciandi, um documento que fala longamente sobre a evangelização dos povos. E ele diz que poderia a igreja retomar exata consciência da sua fé para reavivar, purificar, confirmar e confessar a fé. E essa renovação da igreja se realiza também através do testemunho de vida, o testemunho prestado por nós cristãos, não é? E os crentes, como são chamados os cristãos, eles são chamados a fazer brilhar com a sua própria vida, testemunhar com a vida, não é? A verdade que o Senhor nos deixou. E outro ponto, o ano da fé é um convite para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor. Se nós não convertermos o nosso coração, como que nós vamos viver a fé? Não é? Jesus é o único Salvador do mundo. E um ponto principal, este ano, ao reforçar a nossa fé batismal, ele quer pôr uma barreira, vamos dizer, vamos trabalhar para modificar esse secularismo tão forte que penetra até na igreja e nas famílias cristãs, as famílias católicas, não é? E por isso na vida religiosa e na vida eclesial também nós precisamos dar esse testemunho. A vocês, jovens, agora é direto para vocês, né? A vocês cabe arregaçar as mangas, testemunhar com a vida, procurar passar essa porta da fé como os apóstolos. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Os mártires deram a vida para testemunhar a verdade do Evangelho. E homens e mulheres consagrados, né, que também deixaram tudo para viver a sua vida na obediência, na castidade e na pobreza. O Papa deseja que todos nós, todos, eu, os padres, as irmãs, mas em especial você, jovem, né, que todos nós possamos crescer na fé, intensificar o testemunho da caridade e sustentar pela esperança que não nos decepciona, mas que nos dá alegria cristã, não é? Até no meio dos sofrimentos e das provações da vida. Coragem, jovem. Abra seu coração. Você vai encontrar em Jesus a alegria de viver. Tudo aquilo que o jovem busca fora de Jesus Cristo,
é realmente uma perda de tempo. Abra seu coração, jovem, para que você encontre nessa jornada mundial da juventude um sentido para a sua vida, o sentido para amar, o sentido para a esperança e o sentido para uma fé verdadeiramente cristã. Obrigada, Madre. É verdade, não basta ser jovem, né? Tem que ser Não. jovem de fé. Jovem de fé, mulher de fé também, freira de fé e padre de fé. É verdade, é verdade. E temos também aqui outra pergunta, então, sobre o nosso tema de hoje, Ano da Fé, do Gleison, da paróquia São João Maria Vianney, do setor Varginha. Olha o que o Gleison pergunta aí, Frei, para você. Vamos lá. Por que o credo constantinopolitano tem esse nome? Qual a origem desse credo? Bom, uma resposta fácil para o Gleison seria dizer que o credo tem este nome porque ele foi realizado na vila de Constantinopla. Uma resposta simples e fácil. Mas como você pergunta qual a origem deste credo, interessante ver o que está por detrás de todo este credo. Nós precisamos voltar um pouco na história, no início do século IV. Nós temos o imperador romano, Constantino, que em 313, então, libera para os cristãos a vivência da religião no Império Romano. Então, os cristãos são livres de professar a fé deles dentro do Império. E essa liberdade traz uma facilidade de discussão sobre a doutrina da Igreja dentro do Império Romano. E assim começa também a aparecer mais heresias em relação àquilo que nós cremos. E nós temos um padre, Ário, que começa então a negar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o mesmo, tem a mesma vida, a mesma substância do Pai. Para ele, o Filho de Deus veio do nada. É impossível o Filho de Deus ter vindo da terra, ser realmente o Filho do Pai. Então ele nega que o Filho é consubstancial ao Pai. Uma palavra um pouco complicada. É da mesma substância que o Pai. Tem a mesma vida que o Pai. O Concílio de Nicéia, em 325, vai então responder a essas questões e vai definir a fé da Igreja, e então redigir um primeiro credo. Nós podemos no nosso YouCat, lá no número 29, ler este creio, que tem o título Niceno-Constantinopolitano. Niceno porque em 325, o primeiro concílio de Nicéia. Constantinopolitano, nós vamos ver daqui a pouco, em 381, o outro concílio que vai completar esse creio. E na parte de Jesus Cristo, o concílio vai dizer: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. E aí está a resposta para o Ário: nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Quer dizer que ele não veio do nada, ele foi gerado pelo Pai. Consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para nossa salvação, desceu do céu. A resposta então do concílio é clara. O Filho do Pai, ele é gerado, ele não é criado do nada, e ele é da mesma natureza, ele é consubstancial ao Pai. E por que então agora o Concílio de Constantinopla? Os anos vão se passando, as discussões teológicas vão aumentando, e neste creio de Nicéia, na parte do Espírito Santo, estava escrito simplesmente: creio no Espírito Santo. Isso deixou então uma grande brecha para os padres continuar discutindo, os teólogos, os estudiosos, os filósofos, quem que é a pessoa do Espírito Santo. E aí Eutíquio, um monge, começa então a negar a divindade do Espírito. Em Nicéia nós vimos: o Pai e o Filho são Deus, o Filho é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta é a fé da Igreja. Mas e o Espírito Santo? Quem é este? Então o Concílio de Constantinopla, em 381, vai responder a essa outra heresia que nega a divindade do Espírito Santo. Então vai introduzir no credo de Nicéia estas frases: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho,
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, o Espírito Santo também é da mesma substância do Pai e do Filho, da mesma natureza. Ele procede do Pai e do Filho. Quando o Pai envia o Filho sobre a terra, é uma missão. Ele envia também o Espírito Santo, é outra missão. E a missão conjunta faz com que o Filho e o Espírito sejam pessoas diferentes, mas não distintas. Na natureza, na substância, é a mesma pessoa. Por isso nós falamos da Trindade Santa. E aí está, então, a partir de 381, a fé na Trindade Santa é proclamada dentro da igreja. E esses concílios, então, recebem este nome por causa da vila onde eles foram celebrados. Constantino, sendo imperador, construiu lá na Turquia atual de hoje, essa cidade que se chama Constantinopla, para fazer ali no Oriente Médio uma segunda Roma, uma cidade belíssima, muito grande, onde ele poderia ficar como imperador também. E por isso deu o nome a este concílio. Obrigada, Frei, pela resposta. Interessante como é rica a nossa igreja, a doutrina da igreja, a profundidade da igreja. E muito mais interessante ainda é saber que, além do conhecimento que nós devemos ter, porque nós amamos aquilo que conhecemos, além do conhecimento, esse conhecimento ele só se torna valoroso se ele é acompanhado de uma vivência, de uma busca, de uma prática. Então, que esse ano da fé seja para você, jovem, a graça e uma oportunidade de você fundar ali, fincar suas raízes na fé da igreja, na fé que hoje nós acreditamos e proclamamos como católicos, como pessoas escolhidas por Deus e chamadas à santidade. Por aí então o nosso tema, Santos de Calça Jeans. Agradeço a participação da nossa madre, agradeço o Frei Diego, muito obrigada. Estamos aí rumo JMJ Rio 2013, vamos juntos. Obrigada, Deus abençoe.